galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu tô aqui ensinando para vocês o meu método favorito da leitura com moedas, tá? Hoje você vai utilizar duas moedas apenas, mas eu vou explicar ao longo da aula o porquê que é o meu método favorito, porque para mim ele é o mais simbólico de todos. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é que visão simbólica é extremamente necessário para a leitura de oráculos, tá? O que é visão simbólica? O universo, ele não funciona de maneira racional. O universo não é racional, o universo é emocional. E as emoções, elas não se expressam em palavras, elas se expressam em gestos, em símbolos. Vou te dar um exemplo. Tenta descrever para mim o amor em palavras. Você vai gastar um monte de palavras e não vai aplacar tudo o que significa o amor. Mas quando eu demonstro amor, não é fácil de demonstrar amor ou de identificar o amor? Porque o amor é um símbolo, é uma linguagem que o universo utiliza. Tudo está conectado, né? A gente já falou sobre isso lá na aula de funcionamento de oráculos. Então as coisas se conectam. E você, enquanto oraculista, tem a capacidade de se conectar, de se ressonar com o universo, né, e trazer ali as respostas. Só que essas respostas elas vão se dar de maneira simbólica. Você vai pegar duas moedas, todo o procedimento que a gente já aprendeu, passar na fumaça do incenso, segura entre as suas mãos, oferece, nesse caso, a sugestão que você ofereça para os mestres ciganos do Oriente, né? É uma técnica muito sagrada para eles, é importante a gente buscar esse amparo, é importante a gente buscar essa força. Para essa metodologia, nós vamos dar pesos diferentes para cara e coroa. Inclusive, é uma variação do I Ching, né? Se você conhece ou se você não tem esse conhecimento, pesquise um pouco sobre o I Ching, que são o uso de moedas ali, muito comum no Oriente, então é legal você conhecer. É bem parecido, é bem próximo. Cara vai representar 3 pontos. Coroa vai representar 2 pontos. Você vai fazer 3 leituras simultâneas. Então você vai, mesmo procedimento, vai lançar uma vez. E aí você vai somar. Então, por exemplo, vamos imaginar que na primeira leitura caiu cara, 6 pontos. Na segunda leitura, caiu coroa e coroa, 4 pontos, 2 mais 2. Na terceira leitura, caiu cara e coroa, 5 pontos. E aí você vai somar 6 mais 4 mais 5, tá? Consegue entender como a gente tirou chegou a esse valor? 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Então o resultado desse jogo é 15. E 15 é o que, Gilberto? Qual que é o significado do simbolismo do 15? 15 é a vitória, tá? Eu vou explicar para vocês todos os significados do 12 ao 18, que são as possibilidades que a gente vai encontrar. Aqui, obviamente, vai ficar rápido porque eu estou falando para vocês. Lá na apostila, eu escrevi bem detalhado, inclusive coloquei uma frase para ajudar na fixação, né, do que cada um desses símbolos significam, beleza? Então é importante vocês entenderem. Eu aqui vou falar com mais dinamismo, mas também vou usar uma colinha, né, para facilitar, mas que eu já jogo há mais tempo. Então não se preocupem se a primeiro momento vocês não tiverem essa segurança. Inclusive, se vocês quiserem imprimir essa colinha e deixar próximo de você quando você for fazer a sua leitura, principalmente no início, é algo válido, tá, gente? Não se limitem. Ninguém vai exigir que vocês tenham um domínio de algo que você está estudando. Esse domínio ele vem com o tempo, tá bom? Então, a primeira opção que pode surgir para você é a opção 12, tá? Por que 12, Gilberto? Porque vai ser, o mínimo que você vai ter é 4 em cada jogo, né? Vamos supor que cai a coroa 2 vezes nas 3 vezes. Então você vai ter 4 do primeiro, 4 do segundo, 4 do terceiro. Então 12 pontos é o mínimo de pontos que você pode ter. 12 a gente chama de o amanhecer. Tá? Então traz para nós a ideia da renovação, do recomeço. O amanhecer traz para nós a ideia de coisas novas chegando. O amanhecer diz que talvez as coisas vão acontecer de uma forma diferente, mais positiva para você. Então, em linhas bem diretas, bem gerais, é isso. Lá na apostila a gente tem mais informações. E é importante que vocês entendam que esse símbolo ele vai se adaptar ao contexto e à pergunta que está sendo trabalhada, tá? O segundo, né, a segunda opção que você vai ter é a opção de número 13.
13 é a luz do sol, e aí já tem um aspecto mais negativo, tá? A luz do sol traz para nós a ideia de que você precisa reavaliar, pensar. Sol significa luz, entendimento, cobre um pouco mais de clareza sobre a situação, pede análise, pede para você não fazer nada e prestar atenção naquela situação, na pergunta que está sendo tratada. Surpresas desagradáveis, relacionamentos superficiais, tá? Ao mesmo tempo que pode falar de amizades duradouras. Número 14, a espada, né? A espada vai falar para nós de conflito, de atrito, de guerra, de brigas. Então, se ela cai, por exemplo, numa leitura de amor, vai falar de brigas, de atritos. Se ela fala de trabalho, trabalhos braçais, trabalhos de luta, dificuldades. Se for analisar um momento de vida de alguém, essa pessoa está passando por muitas batalhas, por muitas lutas, demanda espiritual, né? O famigerado 15, que eu já falei para vocês, que é aquele processo, né, de vitória, de conquista, né, de sucesso, de progresso. Isso é legal. Gente, desculpa os barulhos, tá? Hoje a rua tá bem movimentada. 16, né? A reunião. O que a reunião traz para nós? A reunião fala de reconciliação, de união, de cumplicidade, de parcerias, de sociedades. Lembra, por exemplo, dentro do baralho cigano, a carta da aliança. Confiança, lealdade, né? Fala para nós de fidelidade, fala para nós de família, fala para nós, assim, se for relacionamentos que estão afastados, de reconciliação, se for alguém que a pessoa está brigada, que elas vão fazer as pazes, perdão, o passado vai ficar para trás. 17, o ramalhete, né? O que o ramalhete fala? Lembra também o buquê do baralho cigano. Namoro, felicidade, promoção, realização, alegria, paixão, tesão, né, dentro de um contexto de relacionamento. Pode ser um conselho para a pessoa cuidar mais dela, aquele arquétipo da beleza, da sedução, da atração, para ela se divertir mais, para ela ser mais feliz, para ela focar mais nela, né? É um processo interessante. E 18, o crepúsculo, né? 18, que é a última possibilidade que você tem, que é aquela possibilidade de cair cara nas 3 vezes, vai falar para nós de sucesso, vai falar para nós de bênçãos, é uma caída positiva para relacionamento, e aí tem um viés de almas gêmeas, tem um viés de cumplicidade. O crepúsculo traz para nós a ideia também de ressonância da sua vida com o universo, né? Então é uma leitura legal, é uma leitura que fala de magia, fala de encontros espirituais. Tá? Então aqui eu só falei em linhas gerais, lá na apostila a gente explica um pouquinho mais sobre isso, e o mais importante desse método é exercício da visão simbólica do oraculista. Você precisa treinando essa técnica, né, e associando, se for saúde, se for trabalho, se for relacionamento, e aí é um processo que com o tempo você vai ganhando dinamismo, mas é uma leitura muito poderosa, é uma leitura muito forte, é a leitura que eu mais utilizo quando falo, né, de leitura com moedas, e eu gosto muito, tá bom? E é uma coisa que eu trouxe aqui, fiz questão de colocar nesse curso, porque eu acho que ela vai poder somar muito nos seus atendimentos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu vou ter enorme prazer em estar sanando. E por hoje é só. Tchau, tchau!